Bom dia, meu querido irmão, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. É um prazer muito grande estar com você nesta manhã, mesmo que de forma virtual, para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Traga o seu coração para este momento, a sua mente, cante, exalte ao Senhor, bendiga o nome dEle. Ele está neste lugar, Ele está na sua vida, Ele está na sua casa, em nome de Jesus. Traga o seu coração. Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Saiba, meu querido, que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Espírito este que consola, que transforma, que restaura, que traz a esperança de volta. Que este vento impetuoso sopre sobre a sua vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Veio como um som comum de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar.
ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Veio como um som comum do vento, veemente impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como a de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Faça o que quiser, sou todo teu. Aleluia, Jesus. Quem é esse? Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, faça o que quiser, faça o que quiser, sou todo teu. Tu és grande, Deus, Tu és poderoso, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aceita o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Tu és grande. Bom dia a todos, que a paz do Senhor vos encontre nessa manhã de domingo. E exaltado, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, entregamos a continuidade desse culto em tuas mãos. Assista-nos com teu Espírito Santo e que ele nos ilumine e fertilize nosso coração para que a semente da palavra germine e produza fruto em nós. Todos estamos precisando de uma sabedoria especial para as decisões que esse tempo tem demandado de nós. Que hoje, Pai, recebamos a tua palavra como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Visita, por favor, meu Deus, cada lar com a tua paz, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua direção. Tu conheces as necessidades próprias de cada coração e tens a provisão nessa hora para cada uma delas. Seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.
Amém e amém. Eu quero agradecer a todos os que têm contribuído para o suprimento das necessidades da obra do Senhor. E a propósito, começamos nessa semana a pintura da igreja e alguns reparos necessários que estavam pendentes para a volta dos nossos cultos presenciais. E se você quiser fazer parte dessa empreitada ajudando com a sua contribuição, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na descrição do nosso vídeo e ele levará você aos dados da nossa conta. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês sobre o tema o que levar em conta para se tomar uma boa decisão, tendo como base as experiências de Paulo, o apóstolo, registradas em algumas porções de suas cartas. Queridos, decidir é alguma coisa da qual ninguém escapa. Se uma pessoa decide não decidir, ela já escolheu, já tomou uma decisão. Como diz Benjamin Franklin, a pior decisão é a indecisão. Irmãos, as nossas decisões, digo, são tão importantes porque elas constroem a nossa biografia. Rick Warren diz que primeiro fazemos as decisões e depois as decisões nos fazem. Ele está coberto de razão. Ou seja, a nossa vida é controlada por decisões que fazemos. E nesse sentido, o que somos é consequência das decisões que tomamos no passado. Assim é que uma decisão pode mudar o curso da nossa história. Sabe quando uma pessoa diz: "Ah, se arrependimento matasse. Ah, se eu pudesse voltar atrás no tempo." Essas expressões, irmãos, bem revelam que algumas decisões tomadas no passado não foram boas. Por isso que eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema hoje. O que levar em conta para se tomar uma boa decisão? Em primeiro lugar, em seu processo decisório, Paulo levava em conta as decisões morais e as decisões não morais. O que precisamos entender, irmãos? Que, de fato, há decisões que são morais, que têm a ver com princípios da palavra de Deus, e há decisões que são não morais, que você é livre em Deus para decidir. Nas decisões morais, você nem precisa ficar orando para decidir, porque você lê, crê e obedece. Nas decisões não morais, você é livre, como eu disse, Deus dá a você a liberdade de escolha. E Paulo era muito equilibrado nessa questão. Se não vejamos em Romanos capítulo 15, versos 22 e 23, Paulo diz que queria visitar os irmãos em Roma, mas não lhe foi possível. Era um desejo dele. Ele diz no verso 24 que também decidiu passar por lá quando fosse para a Espanha. Mas no verso 25 ele diz: "Mas eu não posso ir sem antes passar em Jerusalém, para deixar a oferta aos necessitados recolhidas nas igrejas, para ajudar os pobres de Jerusalém, que estavam vivendo um tempo de crise." Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, ele orienta a igreja com relação a essa arrecadação para os irmãos de Jerusalém. E no verso 5, ele diz que planeja visitá-los quando passar pela Macedônia, com o desejo de ficar um tempo com eles. Está dito lá no verso 7. E ele decide permanecer em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta se abriu por lá, apesar das oposições. O que observamos aí, queridos?
São decisões não morais que Paulo vai tomando, é claro que colocando os interesses do reino acima dos seus. Mas você não vê Paulo em conflito, dizendo, será que é da vontade de Deus que eu vá ou que eu fique? E ele não fica confuso, paralisado, e nesse sentido ele chama para si a total responsabilidade das suas decisões. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque alguns espiritualizam demais as decisões, enquanto outros espiritualizam de menos. Os que espiritualizam demais ficam paralisados em suas decisões, esperando por uma suposta vontade de Deus, quando Deus lhes deu liberdade para decidir na área em questão. E em algumas decisões adiadas, as pessoas podem perder as oportunidades, irmãos. Veja se não é assim. A pessoa demora para decidir, fica indecisa, procrastina aquela decisão, porque fica espiritualizando aquela decisão. Eu estou orando, estou vendo o que Deus quer de mim nesse momento. E sabe o que acontece? Ela perde a oportunidade. Daí sabe o que ela diz? Não era da vontade de Deus mesmo. Por quê, irmãos? Por causa da dificuldade em assumir a responsabilidade daquela indecisão. Por outro lado, há daqueles que espiritualizam menos, vão tomando decisões precipitadas, não oram a respeito, não buscam ajuda, vão transgredindo princípios da palavra de Deus e acabam tomando decisões erradas. Por exemplo, você é livre em Deus para escolher sua profissão, seu cônjuge, o lugar onde você vai morar, a igreja onde você vai servir. Mas você é livre para decidir, mas nem por isso você vai decidir de qualquer maneira. Você é livre para escolher a profissão, mas a palavra de Deus ensina você o jeito certo de ganhar o pão de cada dia. Você é livre para escolher o seu cônjuge, mas a palavra de Deus orienta que você precisa escolher alguém do mesmo jugo. Nós percebe? Qual é o equilíbrio que nós devemos ter em nossas decisões? Nas decisões não morais, somos livres em Deus para decidir. Isso ficou claro para você, não ficou? Nas decisões morais, precisamos caminhar dentro dos limites da vontade de Deus, presentes em sua palavra. Segundo lugar, em seu processo decisório, Paulo levava em conta suas prioridades. O que a gente percebe em Paulo, irmãos, especialmente depois da sua conversão, é que ele é muito lúcido com relação a perceber o plano geral de Deus para a sua vida. Então, se você acordasse Paulo no meio da madrugada e perguntasse, Paulo, qual é o propósito da sua vida? Ele diria, sem titubear, o que está dito lá em Romanos 15:16, ser ministro de Cristo entre os gentios. E isso Paulo ouviu desde o início da sua conversão, como está registrado lá em Atos 9:15. E se você perguntasse, mas ser ministro de Cristo Jesus em qualquer lugar, ele diria, não. Como diz lá em Colossenses versos 10, capítulo 10, verso 16, ele diz, meu chamado é para campos pioneiros. Eu não tenho chamado para ministrar em campo alheio. Aliás, é 1 Coríntios, irmãos. Em Romanos 15:20, ele diz, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, dito em outras palavras, Paulo não aceitaria
qualquer convite missionário, irmãos. Não pregaria de forma aleatória. Assim é que Paulo vai subordinando seus planos e decisões a esse plano geral que Deus tinha para ele. Isso tem um nome. E se chama prioridade. Por exemplo, na decisão de uma viagem missionária, em 1 Coríntios capítulo 16, como eu disse, quando ele orientou a igreja de Corinto para levantarem recursos para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por aquela crise, ele delegou a entrega dessa oferta em Jerusalém. E disse lá no verso 4, se for conveniente, que eu também vá, eu irei com eles. Ou seja, se estiver dentro das minhas prioridades, isso é se for conveniente. Ele faria uma avaliação, pesaria os prós e os contras, e se fosse conveniente, se valesse a pena, ele iria. Para não perder tempo, irmãos, para não se desviar do seu foco ministerial, porque é importante que estabeleçamos prioridades em nossa vida. Há um ditado que diz: para o marujo que não sabe para onde vai, todo vento é a favor ou contra, dependendo do estado de humor do marujo. Quando a pessoa está destituída de prioridades, ela fica muito confusa em suas decisões. Por exemplo, você concorda comigo que não dá para aceitar todos os convites que nos são feitos? Que não dá para participar de todos os congressos que nos são oferecidos? Que não dá para ler todos os livros que nos recomendam? Não dá para fazer todas as viagens que gostaríamos de fazer? Você concorda? Então, precisamos escolher, precisamos decidir. E as prioridades, os propósitos bem estabelecidos, os alvos, o foco na vida, vão nos ajudar a decidir em momentos assim. Isso tem a ver com a sua profissão, com o seu foco ministerial, com as suas áreas de interesse, com a fase da sua vida, como por exemplo a sua idade. Por exemplo, um jovem que ainda não entrou na universidade tem uma prioridade. O que já está cursando tem outra. E o que se formou, outra. E eu, por exemplo, na minha idade, preciso ser cada dia mais rigoroso com as minhas prioridades. Como diz a palavra, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Irmãos, vejam como esse princípio estava presente na vida de Paulo. Para ele, uma porta se abria, não significava que ele deveria entrar por ela. Ela precisava estar subordinada à sua prioridade. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 8 e 9, ele diz que decidiu ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna se lhe abriu. Porque essa porta era oportuna, irmãos? Porque estava dentro das suas prioridades e era conveniente para o seu ministério. Mas olha que coisa interessante, uma página a seguir, a mesma coisa não acontece em Troade, como diz lá 2 Coríntios, capítulo 2, 12. Paulo diz que uma porta se abriu no Senhor. Essa ênfase é importante, em Troade, quer dizer, foi o Senhor que abriu, mas ele não entrou. E por quê, irmãos? Porque não sentiu paz no seu espírito, como diz o verso 13. E porque não sentiu paz no seu espírito? Ele tinha combinado encontrar-se com Tito, que traria notícias da igreja de Corinto, que era a sua prioridade, uma vez que o seu ministério ali estava precisando ser consolidado e eles estavam questionando o apostolado dele. Tito não chegou, ele disse, eu não posso ficar por aqui. Irmãos, entendem? Não era prioridade. Irmãos,
portas se abrirão à nossa frente e as nossas prioridades, nossos propósitos nos ajudarão a decidir. Ou, dito de outra forma, quando os propósitos e as prioridades de nossa vida estão bem definidos, as decisões são facilitadas. Você compreendeu? Em terceiro lugar, em seu processo decisório, Paulo levava em conta a soberania de Deus. Como disse, Paulo não fica paralisado em suas decisões, ele abre o mapa e sai para realizar, mas também, irmãos, ele não decide de forma obstinada, exatamente por saber conjugar a sua responsabilidade em decidir e a soberania de Deus com relação às suas decisões. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 16, ao desejar passar um tempo com os irmãos da igreja de Corinto, ele diz no verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois quero permanecer convosco algum tempo. Aí ele acrescenta, se o Senhor permitir. Percebe, irmãos? Romanos 15, falando do seu desejo em visitar os irmãos de Roma, depois de muitas tentativas frustradas, ele afirma no verso 32, e assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhe farei uma visita que me dará um novo ânimo. Perceba, os irmãos, que Paulo faz seus planos, mas não decide de forma obstinada, presunçosa. Por quê? Porque considera a soberania de Deus. Assim como Tiago recomenda. Tiago, no capítulo 4, versos de 13 a 15, ele diz assim, olha, vocês ficam dizendo hoje ou amanhã, nós vamos para tal cidade, ficaremos por lá um ano, vamos abrir um negócio, vamos ganhar dinheiro. Aí ele diz, como vocês podem prever um amanhã? Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos. Começa daí, né, irmãos? E faremos isso ou aquilo. Então, queridos, o que a gente aprende com isso? Que quando decidimos, considerando a vontade de Deus, ficamos livres da obstinação, ficamos abertos para as imprevisibilidades e confiamos que Deus, em sua soberania, pode fazer as correções de rota para nosso bem. Provérbios 3, de 5 a 7 diz, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e sabe que ele fará? E ele endireitará as vossas veredas. Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por exemplo, quem planejou, quem considerou, irmãos, que essa pandemia chegasse a nós como chegou? Ou seja, portas se fecharão como portas fecharam. Portas se abrirão como portas se abriram. E quem considera a soberania de Deus sobre todas as coisas, não fica paralisado na vida. Sai, a vida continua, sai para realizar e vai interpretando o kairos de Deus nas variáveis da vida. Em quarto lugar, irmãos, em seu processo decisório, Paulo leva em conta pessoas e relacionamentos. Em Roma,
ele buscaria intercessão, como está dito no capítulo 15 de Romanos, verso 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim. Está buscando intercessores. Busca também comunhão. Verso 32, ele diz, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Ele busca também apoio para o seu plano de ir para a Espanha. Veja que ele diz no verso 24, gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha, e gostaria que vocês me ajudassem a chegar até lá. Se vocês me deram uma ofertinha, vai ser muito bom, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas lá em Jerusalém, ele busca manifestar solidariedade, levando aquelas ofertas arrecadadas para ajudar os empobrecidos de lá. E na Espanha, ele busca cumprir a sua missão. Então, o que percebemos aqui, irmãos? O tempo todo Paulo está considerando pessoas e relacionamentos em suas decisões. Queridos, todos nós vivemos numa teia relacional. Por isso, precisamos levar em conta como a nossa decisão afetará pessoas que amamos e que nos amam. Quão felizes ou infelizes ficarão com a nossa decisão. Porque geralmente decisões que nos afastam de pessoas amadas e que nos amam e que excluem nossas relações mais profundas são decisões temerárias e perigosas. Inclusive, no caso de familiares, o acordo, o consenso é um caminho de sabedoria, porque decisões tomadas isoladamente geram conflitos. Como diz Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Em quinto lugar, em seu processo decisório, Paulo levava em conta o testemunho do Espírito. Mais uma vez, há um equilíbrio no processo decisório de Paulo. Como disse, ele não fica paralisado, apático, procrastinando suas decisões. Depois de comissionado, ele abre o mapa, sai para realizar. E ele sabia que Deus abençoaria suas intenções, ainda que suas decisões fossem equivocadas. Deus corrigiria sua rota e sabia que a caminho, em movimento, com a intenção de responder aos propósitos de Deus para a sua vida, ele teria a sua vereda endireitada por Deus, como eu li há pouco para os irmãos. Por exemplo, em Atos capítulo 16, verso 6, está dito que Paulo decidiu ir para a Frígia, pela província da Galácia, entendendo que deveriam seguir em direção à província da Ásia. Mas o texto diz que o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Uma decisão frustrada. Verso 7 diz que chegando a Mísia, decidiram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou ir para lá. Agora, para se perceber esses impedimentos, irmãos, é preciso ter sensibilidade para a voz do Espírito no íntimo e interpretar as circunstâncias como sinal de Deus. Provavelmente, Paulo tenha compartilhado com Lucas, Timóteo e Silas, seus companheiros de viagem, suas impressões. Irmãos, eu não estou sentindo paz no coração quanto a ir para a Ásia. E provavelmente deve ter colhido deles nós também, Paulo. Nós não estávamos em paz. E esse, irmãos, é um testemunho
que o Espírito Santo dá no nosso íntimo ou com aqueles que conosco estão na jornada, aprovando ou desaprovando nossa decisão, ou seja, é Deus em sua soberania corrigindo a nossa rota. Agora veja o seguinte, eles já sabiam onde não era para ir, mas ainda não sabiam onde era para ir. Passamos por situações assim também, irmãos. E em momentos assim, o que a gente faz? A gente interrompe o processo em andamento para ouvir a voz de Deus, e foi isso que fizeram. Lá em Atos capítulo 16, verso 8, está dito que eles desceram até o mar marítimo de Troade e foram dormir. Verso 9 diz que quando à noite Paulo teve uma visão em que um macedônio pedia que passassem a Macedônia para ajudá-los. E logo depois da visão, eles concluíram que aquilo era uma direção de Deus, foram para a Macedônia, entendendo ser aquela uma vontade específica de Deus para suas vidas naquela hora. Então perceba, os irmãos, que Paulo não desanimou diante das portas fechadas, porque sabia que se Deus não permitisse entrar por aquela porta, era porque algo mais estratégico para o reino estaria por vir, tal qual aconteceu. Macedônia era a porta de entrada da Europa, e naquele momento era mais estratégico do que ir para a Ásia. Queridos, nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, somos privilegiados em termos de tomada de decisões, porque Ele pode dar um testemunho no nosso íntimo, Ele pode dar um testemunho na coletividade com relação às decisões que não estão em consonância com a vontade dEle para a nossa vida. Por isso, convém atentar para a luz da consciência, canal através do qual o Espírito Santo pode falar conosco, trazendo paz ou inquietação diante de uma decisão. E quando não há paz suficiente no coração, é melhor esperar um pouco mais para decidir, avaliando tudo com oração. Porque quando você decide na paz, na direção de Deus, tendo o testemunho do Espírito no seu coração, você sente segurança, você sente convicção. A decisão de ir para a Ásia era lícita, mas Macedônia era a mais estratégica e contava com a aprovação de Deus. Nós entenderam? Em sexto lugar, em seu processo decisório, Paulo levava em conta a paz coletiva. Tem a paz interior e tem a paz coletiva. As decisões tomadas por Paulo vinham envoltas a muita paz. Romanos 15, 32, ele diz: e assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Verso 33, e que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Ora, irmãos, se Deus é a nossa fonte de paz, aquilo que não produz paz interior e paz coletiva, não tem origem nele. É o que diz Colossenses capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Por isso eu mencionei a paz coletiva. Então, além dessa paz interior, nossas decisões precisam promover a paz coletiva, especialmente em família. Porque se sua decisão vai causar muita confusão, é melhor avaliar. Porque, via de regra,
A melhor decisão é aquela que causa menos confusão. E mais, quando você precisa ficar explicando muito, justificando muito uma decisão, isso parece não convencer aqueles que navegam com você no mesmo barco. Isso, além de revelar sua insegurança, pode também ser um indicativo de que essa decisão pode não ser a melhor. Ao compartilhar sua decisão, e você não pode ter medo de compartilhar, você precisa colher de volta das pessoas mais íntimas uma expressão do tipo: faz sentido, irmão. Inclusive é sábio, em momentos críticos de decisões importantes, buscar conselheiros espiritualmente maduros e emocionalmente sadios, como diz a Bíblia em Provérbios 11:14, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, é sábio em decisões complexas conversarmos com pessoas mais experientes para que a decisão possa ser avaliada de vários ângulos, com certo distanciamento, o que acaba evitando uma decisão passional da nossa parte. Eu gosto de, num processo decisório, dividir uma folha ao meio, colocar os prós, os contras, os aspectos positivos, os aspectos negativos e se empatar, pensar assim: o que uma pessoa que é importante para mim, em quem confio, faria se estivesse decidindo agora comigo. Concluindo, irmãos, em seu processo decisório, não fique paralisado esperando uma orientação divina, quando para algumas áreas da sua vida você já recebeu de Deus a liberdade de escolha. Mas também não deixe de considerar que algumas decisões precisam ser tomadas em linha com a palavra de Deus, com a vontade moral de Deus. Se sua decisão precisa sacrificar princípios da palavra, ela não vale a pena. Pense nisso. Tente discernir o plano geral de Deus para a sua vida, sua vocação, seu chamado, seu foco ministerial. Defina as suas prioridades, porque isso vai ajudar você em seu processo decisório. E como Paulo, você não deveria ficar paralisado, como eu disse, indeciso, mas também não deveria decidir de forma obstinada, desconsiderando a soberania de Deus. Então esteja aberto para eventuais imprevisibilidades que possam revelar a soberania de Deus ou uma correção, uma possível correção de rota da parte de Deus. E considere também como suas decisões vão afetar pessoas e relacionamentos, bem como o testemunho do Espírito no seu interior, o testemunho do Espírito na coletividade. E peça a Deus que ajude você a ter essa sensibilidade para ouvir sua voz. E não havendo paz de espírito, paz coletiva, ore um pouco mais, busque conselhos antes de decidir. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês nesse mistério. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, livra-nos de procrastinar decisões por medo de assumir responsabilidades com relação aos seus desdobramentos, nos escondendo atrás de uma suposta vontade de Deus em áreas que o Senhor já nos deu liberdade para decidir. E que nas áreas em que precisamos caminhar dentro dos limites da sua vontade moral, sejamos obedientes, que fechemos com a tua palavra em momentos de decisões. Ajuda-nos a estabelecer prioridades em nossa vida
em consonância com os teus propósitos para nós e com o atual ciclo de nossa vida, para que não sejamos instáveis, inseguros em nossas decisões e que, como Paulo, possamos ter o equilíbrio entre tomar as decisões que nos cabe tomar, mas não de forma obstinada, que estejamos abertos às correções de rotas, porque sabemos que em tua soberania tu podes endireitar a nossa vereda. Livra-nos, Senhor, do isolamento, especialmente nas decisões mais importantes da nossa vida, que possamos considerar pessoas que conosco convivem e como nossas decisões vão afetá-las, e as possibilidades também de buscarmos múltiplos conselheiros que possam nos ajudar. Seja assim, meu Deus, com todos nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Um final de domingo abençoado a todos e uma semana de vitória em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.